Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui conosco, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Terça-feira, e nós estamos aqui no Acordando para o Propósito. Segunda a sexta, na verdade, 6 e 7 da manhã, você tem aqui o Acordando para o Propósito. Você já falou isso para um amigo seu? Você já compartilhou essa informação no grupo da família? Você tem aquele grupo de WhatsApp, e aí às vezes aquele grupo lá do WhatsApp, o pessoal só fica compartilhando uma porção de coisa que não tem nada a ver, nada que edifica. Aí você fala assim, sabe de uma coisa? Vou copiar o link aqui do Acordando para o Propósito e vou falar lá, olha, assiste isso daí. E hoje o que eu vou falar aqui vai ser algo magnífico, algo que vai ajudar muitas pessoas. Principalmente se você conhece pessoas que talvez não sejam nem da igreja. Tem muitas pessoas aqui que nos acompanham que não são da igreja e nos acompanham e têm aprendido a palavra de Deus. E isso tenho certeza que vai ser fruto para uma grande transformação. Então, quem sabe, você já está acompanhando aqui Acordando para o Propósito, e aí você copia o link e vou mandar essa palavra para lá. Porque hoje nós vamos dar sequência no capítulo 12 de Romanos. Mas antes, eu quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, faça a tua inscrição, faz a tua inscrição, aciona o sininho das notificações, depois é curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, tá certo? Então, se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Abre aí no capítulo 12 de Romanos, nós vamos seguir aqui. Nós vamos seguir aqui um aspecto interessante, né? Porque a palavra de Deus é tão rica. Ontem eu falei um versículo. Hoje eu novamente vou ler aqui praticamente uma parte de um versículo e também vai dar a nossa reflexão aqui. E aí, na sequência, a gente vai abordar outros detalhes interessantes sobre a palavra de Deus. Eu espero que você esteja aqui conosco até sexta-feira e depois, na próxima semana, já em setembro, você esteja atento, porque a temática do próximo mês é uma temática muito interessante e vai valer muito a pena, tá bom? Então, Romanos 12, versículo de número 2, um versículo muito conhecido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Em outras traduções e outras versões, diz: não vos conformeis com este tempo, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões está escrito desta forma, mas aqui na NVI, Nova Versão Internacional, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu li somente essa parte, mas na nossa reflexão eu vou depois expandir um pouco aqui na sequência do versículo de número 2, e você já vai entender por causa de quê. Primeiro, que essa ideia aqui do que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 2 é uma sequência do que nós conversamos ontem. Lembra dos sacrifícios vivos que ele apresenta, de nós sermos o próprio sacrifício vivo, a oferta agradável, santa a Deus? Lembra disso, né? Então imagina que aqui nós estamos pegando uma sequência dessa estrada. E na sequência dessa estrada tem uma recomendação. O que ele está dizendo? Olha, essas pessoas que são sacrifícios vivos, essas pessoas que se entregam, se ofertam a Deus de maneira santa e agradável, essas pessoas, elas não devem se conformar com este mundo, se conformar com este tempo. Agora, pensa, conformar basicamente é você tomar a forma de algo. Então, conforma. Isso é
é você tomar a forma de algo. Como o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre o padrão deste mundo, então a indicação é clara. Olha, o mundo tem um padrão. O que é padrão? Por mais que você olhe para a sociedade nesse tempo e fale assim, pastor, mas que padrão é esse? É uma bagunça, é uma desorganização. Aí eu diria para você, se você pegar toda essa desorganização, toda esta bagunça da sociedade atual, tem uma forma, um formato, um padrão, uma maneira em que a sociedade procede com toda esta bagunça que nós enxergamos. E aí, qual é a ideia? A ideia é que este padrão, ela está encaixada dentro, esse padrão está encaixado dentro de um formato. Então, todo este padrão é uma forma. Então, imagina, por exemplo, olha, se eu pegar aqui essa taça, ela tem aqui uma forma, tá? Ela está sem nenhum tipo de líquido aqui, mas só para poder exemplificar para você. Então, essa taça aqui, ela tem uma forma, é um formato. A gente pode até palpar, a gente pode dizer que ela tem uma base, e aqui nós temos a parte que recebe o líquido, ok? Então, tem uma forma. A gente pode ver aqui algum tipo de circunferência e tudo mais. Então, imagina, por exemplo, que se eu pego um líquido e coloco aqui, eu estou aqui com uma garrafa de café, imagina que se eu começo a colocar o café. O café, ele é líquido, não é? Se eu jogar o líquido aqui, você acha que o líquido ele vai tomar a forma desta taça ou não? Vai, lógico que vai. Por quê? Ele é líquido. O líquido, ele, na verdade, ele ganha forma através de algo que dá forma a ele. Você está começando a entender isso? Então, imagina, por exemplo, que eu vou pegar... agora eu vou fazer um exemplo aqui. Imagina que eu vou pegar essa caneta e vou jogar a caneta aqui, ó. Tá? Eu não vou usar essa taça, obviamente. Então, eu vou jogar aqui a caneta, olha. A caneta tomou a forma dessa taça? Não, a caneta continua sendo caneta. Por quê? A caneta, ela tem uma consistência. Então, se essa caneta não derreter, ela jamais vai tomar forma dessa taça. Aí eu faço uma alusão aqui interessante para você. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, significa o quê? Se você tem uma consistência de vida cristã, se você tem uma consistência de aprendizado na palavra, você vai ser como essa caneta. Se essa caneta ela não for derretida, ela não vai tomar a forma da taça que eu apresentei aqui para vocês. Então, imagina, se você entende que a palavra de Deus é que te dá essa consistência, o que é que faz você não tomar a forma deste mundo? É você ter a palavra como fundamento. Aí ele diz assim, ok, então é para você não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, ao mesmo tempo que a transformação acontece em nós, ela também acontece através de nós. E aí o apóstolo Paulo usa a ideia da renovação da mente. Você sabe que a mente tem um poder muito grande dentro desse cenário. A mente tem um poder muito grande, porque na mente a gente trabalha o ideal do intelecto, a gente trabalha a construção do conhecimento, a gente trabalha o aspecto da racionalidade. Na mente, a gente trabalha até o campo da visão. A mente tem poder de trabalhar o campo imaginativo, de criar cenários. A fé tem muito a ver com isso, né? A gente não está vendo com os olhos, mas a gente consegue projetar. A fé faz com que a nossa mente trabalhe num aspecto de crer de algo futuro que ainda não vemos com os nossos olhos. Então ele fala, olha, então transformem-se pela renovação da sua mente. Ok? Então imagina, se a sociedade tem um padrão, se ela tem uma forma, como que transforma? Isso é, pegar uma forma e mutar. É uma mutação desta forma. Então, não sou eu que vou tomar a forma do mundo. Eu vou transformar. Começo transformando o meu entendimento, mudo a minha vida, por consequência, mudo o cenário que eu estou inserido. Aí ele diz, para quê?
que você vai não se amoldar a este mundo, mas transformar com a renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Aí diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Experimentar e comprovar. Eu gosto de falar sobre isso aqui quando eu falo sobre alguém te apresenta uma comida e fala assim, isso é delicioso. O que você faz? Você primeiro experimenta para o quê? Comprovar aquilo que alguém está falando sobre. Olha, isso é delicioso, então deixa eu experimentar. Porque experimentando eu posso o quê? Comprovar, ratificar aquilo dali. Então, olha só. Então, para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá entendendo o que eu estou falando aqui para você? Você é responsável não somente por uma transformação da sua mente, mas transformar pela sua mente, pelo seu entendimento, para que a sua vida mude e para que o cenário que você está inserido seja também transformado. Então, o padrão deste mundo é um padrão que nós, como pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas que amam aprender a palavra de Deus, possamos ser influentes. Nós temos o poder de penetrar na vida de pessoas através daquilo que a Bíblia tem nos ensinado. É uma responsabilidade muito grande? É, mas devemos transformar o ambiente. E começa por onde? Pelo nosso entendimento, pela nossa mente. É uma briga que nós devemos comprar. Qual é a briga? Pensa aqui comigo. Nós temos uma igreja, e aí pensando na igreja brasileira, pensamos nas pessoas que estão inseridas dentro desse contexto de igreja brasileira, e nós pensamos assim, somos muitos. Deveríamos estar impactando mais? Sim. Tem ausência de pessoas que poderiam se manifestar, de transformar? Tem. Mas também temos os remanescentes. Temos aqueles que estão fazendo algo para mudar a circunstância. Temos. Você está aqui ouvindo, e eu acredito que para também transmitir isso para alguém. Ok? Eu estou aqui porque eu quero fazer o quê? Uma transformação através do ensino do Evangelho. Então, veja, qual é a reflexão que eu quero colocar aqui para você? Poderíamos estar fazendo mais? Poderíamos. Pela quantidade do que temos de pessoas que professam uma fé, poderíamos estar fazendo muito mais nessa nação. E aí você vai se perguntar, pastor, eu tenho estado até preocupado. Muitas das vezes eu acho até que as pessoas estão trazendo muitas coisas, ok? Do padrão deste mundo para a igreja. Quando nós deveríamos estar influenciando, estamos sendo influenciados. Agora, como que nós evitamos isso? Transformação do entendimento. Eu tenho que passar a entender as coisas através da ótica da Bíblia. Imagina que esse meu óculos aqui é a lente, ok? Eu tenho astigmatismo, né? Então, eu sem óculos enxergo normalmente, posso ter dificuldade de enxergar um pouco mais de longe, e aí, dependendo da luminosidade, eu vou ter um pouco de que aquilo ali que eu estou visualizando parece estar um pouco embaçado, um pouco difuso. E aí, quando eu coloco o óculos, o que acontece? Tudo fica mais nítido. Agora, imagina, é assim a nossa vida. Sem a Bíblia, as coisas parecem ser algo que realmente não são. As coisas parecem um pouco desfocadas, parecem um pouco difusa, um pouco embaçada. E aí a gente é ludibriado, porque a gente enxerga o que não é. Agora, imagina, quando você coloca as lentes da Bíblia, o que acontece? Nitidez, clareza. Aí nós passamos a entender, olha, isso aqui não é bem o que é. Isso aqui eu não agrego para a minha vida. Isso aqui eu não agrego para as relações da minha vida. Isso aqui eu não agrego para a minha família. Isso aqui eu não agrego para a minha vida cristã. Então, isso vem através do quê? Das lentes da palavra de Deus, ó. Coloque as lentes da palavra de Deus se você quer ter literalmente uma transformação
de entendimento. Tá certo? Então, essa terça-feira é o recado que eu tenho para você, tá bom? Coloque aí as lentes da palavra de Deus para poder você ter uma semana abençoada e uma vida abençoada. Se você puder, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome. Senhor, que esta palavra seja verdade em nossas vidas e seja uma prática. Que nós venhamos colocar as lentes da tua palavra para enxergarmos que os padrões desse mundo devem ser, na verdade, transformados pelo nosso entendimento. Aquilo que é transformado na nossa mente, transforma as nossas vidas e que, por consequência, transforma os ambientes a qual nós estamos. Se nós interagirmos na sociedade, Senhor, nos dê intrepidez, nos dê sabedoria para nós manifestarmos a nossa fé. Que o nosso viver cristão não seja somente diante da igreja, diante do templo, diante de um pastor, mas diante da sociedade também. Abençoa a vida dos teus filhos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, 6 e 7 da manhã, eu te espero aqui no Acordando para o Propósito. Tchau, tchau.